Oi, gente, tudo bem? Eu sou Camila Soares, eu sou a filha da Serpente. Seja mais uma vez bem-vindo a esse canal. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco mais curtinho, respondendo a uma pergunta, que fizeram bastante, principalmente naqueles vídeos sobre ayahuasca, sobre tomar ayahuasca sozinho, que é o que é egrégora, né? Bom, gente, o que é uma egrégora? É um conjunto de energias, seres, símbolos, formas, pensamento, né? Então, tenta imaginar, por exemplo, quando você entra em um lugar e você sente a energia daquele lugar. Ou é boa, ou é ruim, ou é acolhedor, ou é hostil. Essas energias, né, muitas vezes são uma egrégora. Por quê? Há seres, né, em todos os lugares, seres espirituais, seres elementais, e cada lugar tem uma energia, tem uma egrégora, né? E tudo que a gente faz nos lugares fica gravado, né? É como se pegasse aí a energia das pessoas, principalmente lugares espirituais. Então, lugares, né, como templos, igrejas, centros, terreiros, cemitérios, hospitais, são lugares que tem egrégoras bem fortes, que a gente consegue sentir bastante. Já, por exemplo, a casa de uma pessoa, algumas pessoas vão entender que aquilo não é egrégora, né? Porque tem pessoas que falam que egrégora é só quando tem um conjunto de seres com um intento comum, né? Então, por exemplo, quando eu falo a egrégora de Umbanda, né? Todos aqueles seres da Umbanda, eles têm aquilo em comum, aquele intento, aquela fé, aqueles dogmas, né? Aqueles símbolos, aquela visão de mundo, né? É um exemplo. Então, quando a gente fala de egrégora religiosa, egrégora da religião tal, eu estou falando de um conjunto de seres, de um conjunto de símbolos, de um conjunto de energias e elementos que está associado àquilo, né? Mas por que eu gosto de falar assim, por exemplo, quando eu falo para vocês, você conhece a sua egrégora? É a sua egrégora pessoal. Por quê? Porque nós temos guias espirituais, nós temos ancestrais, né? Que às vezes nos tutelam também, que não necessariamente são guias ou mentores. Temos às vezes protetores e guardiões que a gente nem conhece, né? Temos às vezes elementais que estão junto com a gente ou que vivem na nossa casa, porque os elementais são forças da natureza, né? São forças que estão entre o mundo do natural e do etérico, entre o natural e o espiritual. E eles estão ligados aos elementos, à matéria, como se fosse a essência dos elementos, né? Já estou aqui entrando em outro tema, né? Parênteses para os elementais. Por exemplo, tem até elementais que são ligados ao mofo, à poeira, né? Então, tem diversos tipos de elementais. Tem os seres elementares, que podem ser servidores astrais, né? Que são seres criados, né? Artificiais, mas seres criados para certas finalidades, ou seres que se criam sozinhos, né? Não sozinhos, né? Às vezes a gente dá criação a eles, porque nós somos como deuses, né? Então nós temos capacidade de criar, principalmente as mulheres, né? As mulheres têm muito esse potencial criativo, mais que os homens, geralmente, tá? Não é uma regra, mas geralmente sim. Então, às vezes, emoções muito intensas que nós temos podem gerar aí a criação desses elementares, né? Que são esses seres artificiais, que são criados pelas emoções, pelos símbolos, né? E podem ser criados com os quatro elementos por meio de magia, né? Que aí é todo o mistério dos servidores e tal, que eu não vou aprofundar aqui, tá? Você, né? Você pessoa. Você tem os elementares, os seus elementais, tem o seu animal guardião e guias protetores, orixá, divindade, né? Seres aí tutelares, às vezes até seres estelares, né? Que andam junto com você. E às vezes você faz parte de uma religião ou de uma crença e você cultua algumas coisas. E aí aqueles seres também passam a fazer parte da sua vida, das suas energias, passam a estar presentes aí no seu entorno, né? Então, essa é a sua egrégora pessoal, né? E aí quando a gente fala da casa, é a egrégora da casa, né? Da casa, sim, não a casa espiritual, uma casa mesmo.
É como eu falei, nem todo mundo vai entender isso como egrégora, porque eles acreditam que egrégora é quando um grupo de seres, símbolos e tudo mais é focado para uma intenção comum. E quando moram várias pessoas numa casa, cada pessoa tem seus guias, seus protetores, né, sua energia, sua fé, suas crenças. Então, às vezes é uma mistura, né, de muitas coisas aí. Mas eu costumo chamar de egrégora também, porque para mim, no meu entendimento, egrégora é apenas esse conjunto de seres e energias, né, que acabam dando uma tonalidade para um ambiente ou para uma pessoa. Então, se a gente for parar para pensar, a egrégora, de certa forma, ela influencia sim a vida da pessoa, né? Então, se uma pessoa trabalha, por exemplo, num hospital, no hospital tem muitos médicos, né, do astral, tem muitos espíritos trabalhadores de cura, tem guardiões, tem seres que trabalham na passagem, né? Com certeza tem animais de poder também, outros tipos de seres que a gente não compreende, mas enfim, ela tem ali, né, alguma relação com aquela egrégora de alguma forma, né? E isso faz a pessoa ter uma certa personalidade. A pessoa que trabalha no cemitério, a mesma coisa. Então, tudo, né? Tudo a gente troca energia, gente. Nós somos assim, nós fazemos parte de uma grande teia e a gente troca energia com tudo. Então, é interessante isso, a gente saber o que é egrégora, conhecer, né, a nossa egrégora pessoal e entender, né, isso pra gente também se perceber nos lugares, né, onde a gente vai e tal, principalmente em casas espirituais. Tem as formas pensamento, né? Formas pensamento são quando os pensamentos, né, eles são tão recorrentes e fortes e estão ligados a emoções, né, que eles acabam se cristalizando. Então, às vezes eles têm formas monstruosas ou formas parecendo um ser humano, ou podem ser formas de símbolos, flores, animais, né? E eles ficam aí nesse universo, né, astral, energético, mental, mas eles são, vamos dizer que as formas pensamento, elas não são totalmente autoconscientes, né? E vai ter várias divergências sobre isso, né? Se você for no estudo da magia do caos, pode ser que tenham outros pontos de vista sobre o que é egrégora e tal. Eles acreditam, né, no geral, que quando um servidor ele perde o controle, ele se torna uma egrégora. Então, daí você entender que a egrégora ela trabalha por si mesma. Então, essa é a diferença, né? Tipo, a forma pensamento, ela tá ali. Por exemplo, uma pessoa que é muito triste, passou por várias situações tristes, habituou com aquela tristeza, com aquela reclamação. Às vezes ela tem ali uma forma pensamento ali no entorno dela, né? Como se estivesse carregando ali aquela tristeza ali, toma uma forma, um símbolo tá ali, sempre com ela. E às vezes isso é tão profundo, tão forte, ganha tanta força, que aquilo ali se torna uma coisa autoconsciente. Ela acaba trabalhando por si própria. Daí esses seres passam a se comportar como encostos, né? Passam a se comportar como encostos. Mas, para mim, isso não é egrégora, né? Egrégora é um conjunto, né? Então, para mim, um símbolo, um ser, um servidor, para ele se tornar uma egrégora, ele teria que ter um conjunto aí de coisas, né? Muitas vezes a gente fala, né, sobre os seres, por exemplo, os santos católicos e tal. Até mesmo os deuses, né? Se fala muito que a força da egrégora que faz, né, com que eles permaneçam, né, vivos, né? Mas existem teorias, né, sobre, na verdade, os deuses terem sido criados por nós, criações nossas mitológicas que nós os alimentamos de preces, de oferendas, de fé, de acreditar, falar neles, né? Dar nomes, dar imagens, dar símbolos. E tudo isso foi ganhando força e formou-se a egrégora, né? Eu acho possível sim que alguns deuses sejam egrégoras, mas acredito que nem todos. E acredito que todos possuem egrégoras,
Porque a partir do momento que você começa a cultuar alguma coisa, você começa a dar energia para aquilo ali, né? Quando você associa aquilo ali a símbolos, a músicas, todos os elementos que você vai associando a uma divindade, você vai alimentando essa egrégora, né? De alguma maneira. Então, por isso que existem entidades, divindades que são mais fortes. E não é que são fortes, é porque tem um culto mais presente. Então, uma divindade que tem menos culto numa região, pode ser que ela tenha menos força ali, né? E no geral, uma divindade pouquíssimo cultuada, pode ser que ela tenha menos força, porque não tem a egrégora, né? Mas o culto, né, constante, ele vai fortalecendo aí a egrégora. E, gente, eu acho que eu já tô passando um conteúdo assim que já não é mais para iniciantes e para leigos, como eu costumo passar aqui no canal. Então, assim, vou tentar ser mais sucinta aqui. Quando a gente fala em egrégora da ayahuasca, por exemplo, bom, a gente sabe que a ayahuasca foi cultuada, né, como uma grande mãe também. E a ayahuasca é uma ferramenta, né, espiritual dos povos indígenas brasileiros da Amazônia, Amazônia Latina, né? Acho que até o Equador. E aí, gente, dentro dos mistérios da ayahuasca, né, quando a gente comunga, a gente tem visões às vezes, né, de serpentes, jaguares, né? Às vezes a gente vê, né, indígenas, né, espíritos de indígenas de povos que a gente já ouviu falar, né, como os Shipibo, às vezes aparecem, indígenas, né, com aparência assim, brasileira, ou às vezes de outras nacionalidades, porque eles fazem parte dessa egrégora, né, porque esses seres tiveram essa relação e isso foi se realimentando, né, ao longo de anos, esse culto, né, a essa medicina. E foram se associando vários símbolos a isso, né? E aí, esses símbolos, eles vão ganhando várias coisas. Por exemplo, né, começa-se a cultuar, né, o cristianismo, né, como no Santo Daime. Então, as pessoas começam a ver ali na força da ayahuasca o salão dourado, né, o mestre Irineu, né, como que é considerado como que um mestre encantado. Salão Dourado, né, a Virgem da Conceição como Rainha da Floresta. Então é isso, egrégora são os símbolos, crenças, energias, né, que nós atribuímos às coisas também. Então não é só aquele conjunto de seres que trabalham dentro daquela energia, daquela religião, daquele segmento. Egrégora é uma coisa muito abrangente, né? E daí a gente poder também conscientemente criar egrégoras e que isso seja uma coisa feita com muita responsabilidade, porque ela pode sair ao nosso controle. Muitas vezes quando a gente abre um negócio, né, pode ser até uma empresa, né, ela tem uma egrégora, né, por mais que a gente não tenha percepção disso. Muito daquela coisa da simbologia que se trabalha dentro do marketing e tal, acaba trazendo um pouco dos conceitos da magia do caos, de sigilação, né, de símbolo e signo, enfim. E acaba trazendo um pouco dessa energia, né? Então, tudo que a gente cria, né, a gente acaba criando uma egrégora junto, né? Porque, como diz aquela lei hermética, né, como é em cima, é embaixo. Então, tudo se cria nos dois planos, aliás, em vários planos, se a gente for parar para pensar, né? As coisas vão se desdobrando aí pelos planos da existência, os quais nós estamos conectados. Aquilo que a gente cria pode estar além da nossa compreensão, né? Então, a gente cria uma coisa aqui e a gente não faz ideia do que isso pode ser em outro plano, né? Então, que a gente crie, né? Tudo que a gente cria com muita responsabilidade, né? Então, assim, para pessoas que estão começando agora essa caminhada, quer entender melhor o que é egrégora, né? Dá uma pesquisada, vocês vão achar pontos de vista diferentes do meu, mas, no geral, se atribui esse significado de grupo de seres, né? Símbolos, energias que estão com um intento comum. A egrégora não é só positiva, ela pode ser negativa também, tá, gente? Mas, enfim, isso dá força, né? Dá força
as coisas. Então, uma egrégora pode ser uma grande fonte de proteção, por exemplo. E como eu falei, né, no vídeo sobre a ayahuasca, às vezes o que acontece? Alguns rituais as pessoas parece que não entram na força, não entram em transe. Muitas vezes elas estão em transe, porém não souberam chamar uma egrégora, né? Então, muitas vezes os lugares têm egrégoras e às vezes nós chamamos egrégoras, né? Egrégoras religiosas, egrégoras espirituais. Então, é preciso saber ancorar essa energia, né, para que a gente possa adentrar desses outros mundos, né? Porque se a gente tomar um monte de ayahuasca e não souber ancorar uma egrégora, nós vamos estar só assistindo conteúdos do nosso inconsciente. Talvez até do inconsciente coletivo, mas muito mais do nosso próprio mundo inconsciente, que é muito profundo já. Então, para que a ayahuasca seja mais do que um simples acesso ao nosso inconsciente, que é o que a gente já faz por meio de sonhos, né? A gente precisa realmente tentar se aprofundar assim, nos mistérios espirituais mesmo, para que a gente saiba chamar as forças para estarem junto conosco. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem dúvidas, comentem aqui. Se você gostou, curte, compartilhe esse vídeo, né, nos seus grupos de espiritualidade, de ayahuasca. E se você está gostando muito desse canal, clica aqui, né, e veja como fazer parte aí do time oficial de apoiadores desse canal pela plataforma do Apoia-se. A partir de R$1 você já entra para uma lista de transmissão para receber conteúdos em primeira mão, né? Você recebe essas atualizações, já tem aí alguns benefícios e tem várias outras formas de estar apoiando esse canal. E várias recompensas que vocês podem estar recebendo, como atendimentos de terapia, reiki e consultas de cartomancia também, tá bom? Então, gratidão e até a próxima.